Dizer que ciclo abre, ciclo se fecha, ciclo se abre e está com os Gouveia. Não, a gente tem ouvido já as pessoas falarem de 2024. Mas a gente vai iniciar falando do momento, do atual. O prefeito Judite Botafogo está aqui com várias lideranças, vereadores. Eu vou deixar ela bem à vontade para ela registrar a presença de quem está aqui presente, para não cometer nenhuma injustiça. Meu amigo Eduardo Serquinho também está por aqui, empresário. O ex-deputado, meu amigo Josafá Botafogo Filho também está aqui presente, presidente da Câmara Sérgio Vasconcelos e demais amigos, aliás, ex-presidente, né? Ele ficou um trabalho tão bom que ficou na cabeça que é o presidente, né? Mas é o ex-presidente, porque o trabalho dele foi bem feito na casa. Mas, prefeita Judite, satisfação em reencontrá-la. Muito boa tarde, prefeita. Boa tarde, meu caro Francisco Júnior. Boa tarde a todos os nossos amigos que estão aqui conosco. Boa tarde a Lagoa do Carro, em especial Carpina e a nossa região. Prazer voltar aqui com uma parte do nosso time, está nos acompanhando nesse momento hoje. Meu amigo Eduardo Serquinho, é um lutador, um guerreiro que entrou no nosso time e entrou para ficar, veio para ficar. Meu amigo Ladimilson, esposo da vice-prefeita não pôde vir por questão de saúde, mas está aqui bem representada pelo esposo. Temos aqui os nossos vereadores, vereador Josivan, ali, vereador Marquinho do sindicato, vereador Irmão Bosco, vereadora Janeide, hoje licenciada na Secretaria de Assuntos Municipais, vereadora Isabel, não é? O vereador Sérgio Vasconcelos, a vereadora Márcia, que está aqui com a gente, também os nossos amigos, vereadora Lau, que a gente chama que é a ministra, né, da casa, e por tantos mandatos que já tem ali referendando a mulherada. Meu amigo Zé do Tapete também está aqui, amigo Flavinho da Pizzaria, Álvaro Falcão, que é suplente do meu partido, inclusive, nosso amigo Aldinho da Nono também está aqui prestigiando esse momento. Então eu cumprimento meu sobrinho Josafá Botafogo Filho, não é? Tem também uma história em Lagoa do Carro e em Carpina, filho de Lagoa do Carro. Quem é filho de Lagoa do Carro é também filho de Carpina, não é? Até porque nós éramos distrito daqui. Eu quero cumprimentar a todos, dar o meu boa tarde a todos que estão nos ouvindo, na zona urbana, na zona rural, e aproveitar o momento para dar um boa tarde todo especial, carinhoso, responsivo, amoroso ao nosso amigo Dr. Lopes, que está aniversariando hoje. Dr. Lopes é um amigo, irmão, camarada, não é? Já foi prefeito da cidade, foi vice-prefeito 2 vezes, tanto meu quanto de Botafogo, e é um médico inesquecível, compromissado e, acima de tudo, respeitado. Então, doutor Lopes, meu amigo, parabéns para o senhor, muita felicidade, vida longa, meu mestre na saúde. Muito bem, parabéns ao doutor Lopes. A gente tinha registrado no programa da manhã, no da tarde ainda não, mas aí a prefeita Judite traz mais uma vez as felicitações ao doutor Lopes. Prefeita, vamos falar um pouquinho da sua gestão. A gente tem acompanhado, a senhora tem vivido um momento bom na sua gestão. Os números dizem isso, né? Existem pesquisas internas, uma avaliação do seu governo. E eu acho que dos seus 3 mandatos, a senhora, em termos de avaliação, vive no ápice. O momento é muito bom, até então. Maílson, Francisco, é que eu dou tanta entrevista para Maílson. É verdade, mas está em casa. Está em casa, está tudo junto. Eu gostaria de dizer que a questão de hoje nós estarmos vivendo uma gestão mais sólida é fruto também de um trabalho que foi feito lá atrás. Muitas vezes a gente pleiteia o projeto, busca o recurso, termina aquele mandato e o recurso não chega. Muitas vezes vai chegar na outra gestão. Eu estou vivendo hoje vários projetos que foram projetos de 2019, de 2020 e que a gente está executando agora. Está na colheita, né? Está na colheita. Vou dar um exemplo agora. Eu acredito que daqui a 90 dias a gente vai estar entregando a educação, a maior creche já vista numa cidade pequena, uma creche macro com capacidade para mais de 400 alunos, uma obra de mais de 2 milhões de reais. E toda vez que eu falo dessa obra, eu me volto aos meus amigos na Câmara de Vereadores para agradecer, porque esse projeto nosso foi em 2012. E quando eu perdi a eleição, ele se manteve 4 anos no mandato da gestão anterior. E o que aconteceu? Só temos hoje essa creche sendo pronta para ser inaugurada graças a um posicionamento firme da Câmara. Na época, meu presidente Josivan está ali, Marquinho. Nós estávamos fora da gestão
mas conseguimos nos 2 biênios fazer a presidência. Então, vereador Elau, os que estavam naquela época, vereador Sérgio, os que estavam naquela época sabem o quanto eles lutaram para que esse projeto que nós temos deixado, 450 mil contas, Josafá, para que esse dinheiro não fosse devolvido. E foi na nossa volta, em 2017, que nós fomos retomar o convênio, fomos a Brasília, na época o ministro era Mendonça Filho, e lutamos, e graças ao empenho, essa parceria, que quando bem feita dá muito resultado entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que hoje a gente vai, daqui a pouco, inaugurar uma grande creche. Eu tenho a alegria de dizer que o marco, o foco que a gente tem feito na gestão municipal, sobretudo na educação, ele respinga para as demais secretarias. A educação é mola propulsora. Eu vou sair desse mandato, Francisco, com 100% das escolas impecáveis. Nós temos 17 escolas, já temos 14 completamente novas. Temos essa creche que vamos entregar, que aí vai suprir. Eu não preciso reformar a creche, porque o prédio é alugado. Os alunos vão para essa creche nova. Nós vamos entrar agora com a reforma do Gonçalves de Guerra e daqui a pouquinho do CEIMAB. São as 2 escolas da rua que precisa uma melhoria na barragem, porque a reforma lá foi em 17, já está precisando de alguns ajustes, e com a construção de uma nova creche lá no Mutirão, que também é prédio alugado. Então, pavimentação, construção de 7 praças, eu estou concluindo lá dentro do Mutirão a 7ª praça em 6 anos, não é? Então dá mais de uma por ano. Fizemos uma ação muito importante no centro da cidade, com a ajuda de todo mundo, e eu digo sempre que a Câmara tem sido um grande parceiro, uma grande parceira na nossa gestão, que foi quebrar um tabu, que quem conhece Lagoa do Carro com 31 anos de emancipada, entrava na cidade, em todo lugar tinha uma barraca. E o que eram aquelas barracas? De brasilite, um trailer, uma tenda armada e uma mesa embaixo. O que era aquilo tudo? De zinco, inclusive barracas coladas no muro da escola, que a recomendação, inclusive, de lei federal não permite, barracas na porta da escola, elas tiravam a visibilidade da escola e todo mundo dizia que a gente não conseguia tirar. A gente não conseguiu, não precisou brigar com ninguém, foi um bom diálogo, foi a apresentação de um bom projeto que convenceu aqueles barraqueiros a irem para um outro lugar. Hoje a cidade, o pátio da cidade está limpo, mais bonito, organizado, sem aquela imagem de tantas barracas e telhados diferentes. Hoje as pessoas estão comercializando numa praça de alimentação, arejada, com banheiro público, com tudo que tem direito para um cidadão chegar com sua família, sentar e lanchar bem. Então, essas coisas fizeram com que a gente desse um novo visual à cidade. A gente tem a alegria de dizer que hoje não tivemos grandes empresas se instalando em Lagoa do Carro. Nesses 2 últimos mandatos, apenas levamos uma fábrica de paçoca, também com o apoio da nossa Câmara, mas hoje a gente tem a alegria de dizer que tem mais de 700 microempreendedores individuais em Lagoa do Carro, formalizados com seus pequenos comércios e gerando emprego e renda no município. A gastronomia de Lagoa do Carro é muito forte, né, prefeito? Muito forte. O polo gastronômico de Pouso Alegre são 12 bares e restaurantes com comida da melhor qualidade. Eu faço questão, Francisco, receber uma autoridade em Lagoa do Carro e levar para comer no polo gastronômico. Até porque, semana passada, quem almoçou lá foi o nosso deputado Augusto Coutinho, Simone Santana já almoçou lá, secretários de Estado e etc. Muitos já almoçaram lá, juízes, promotores que vêm de fora para eventos. O que a gente quer com isso? Mostrar que a gente tem produto de qualidade, atendimento de qualidade, e isso também facilita abrir portas para conseguir recursos para melhorar o pavimento ali, a estrutura da iluminação, levar a internet de melhor qualidade. Tudo isso vai facilitando. Se a gente não consegue mostrar o que a gente tem de bom, ninguém vai ver o que fica escondido. Lagoa do Carro tem suas particularidades, como toda a cidade tem, mas Lagoa do Carro é muito rica na questão cultural, né, na gastronomia. Sim. E Lagoa do Carro tem essa deficiência que o Brasil tem, que é a questão do emprego. E muitas vezes as pessoas procuram a prefeitura, que eu acho que é um dos maiores gargalos
da sua gestão, como também de prefeitos que já passaram em Lagoa do Carro e também dos futuros prefeitos, Isso. que é a questão do emprego. E a prefeitura não tem como abrigar todo mundo. Aí o prefeito, muitas vezes, ele perde até a simpatia de alguns, Verdade. porque não teve como ser empregado. Não tem como empregar todo mundo, prefeito, é o que fazer. Não tem. E é por isso que a gente tem 12 gargalos. Não tem como empregar, o comércio é pequeno, que é outro grande contribuinte para a geração de emprego ao comércio. Nosso comércio já teve bem menor. Hoje já se alavancou muitas outras casas que deram um upgrade na questão do comércio Lagoa do Carro. Mas ainda, em relação à cidade grande, a gente está minúsculo. Qual a população da Lagoa do Carro? Aproximadamente 20 mil habitantes. Então veja, mas a gente chegou o momento da gente ter um supermercado. Não é? Hoje a gente já tem uma rede de mercadinho bem mais significativa, muita gente de fora indo comprar lá, que isso é interessante. E é por isso que a gente investiu no empreendedorismo. Porque como microempreendedor, as pessoas estão montando seu próprio negócio, estão garantindo a sua renda, sustentando sua família, e dali ele hoje é um MEI, amanhã ele pode ser uma microempresa de um porte mais elevado, e assim sucessivamente. Então, quem não tem um grande incentivo para dar a grandes empresários, incentiva quem é pequeno a aprender a crescer. Estamos conversando com o prefeito de Lagoa do Carro, Judite Botafogo, mas só com uma pergunta para a prefeita nesse início de bate-papo, Maílson. Prefeita, eu aqui estou pensando já na parte de política, mas a gente está falando um pouquinho de gestão. Política agora? Então, quando se fala da questão de gestão, existe uma relativa cobrança, eu não sei como é que está isso dentro da gestão, na questão de realização de campeonatos esportivos. E aí o pessoal do futebol fica no pé. Verdade. E eu já, inclusive, ouvi alguns desportistas de Lagoa do Carro perguntar, olha, quando a prefeita, vou entrevistar a prefeita, pergunte a ela quando é que vai ser realizado o campeonato de Lagoa do Carro. Beleza. Porque Lagoa do Carro é uma cidade que tem um campeonato muito forte. Muito. Sempre quando Lagoa do Carro faz, é um campeonato muito forte, que atrai jogadores da região toda. E os desportistas lá estão querendo saber quando é que teremos o campeonato de Lagoa do Carro. Veja só, nós paramos 2 anos sem campeonato por conta da pandemia. O ano passado tivemos o campeonato. O que é que nós vamos ter esse ano? Vamos ter o tradicional torneio do Dia do Trabalhador e vamos ter o campeonato no segundo semestre, sim. Tá? Então, o nosso diretor de esporte, o Germano, com toda a equipe que lhe acompanha, não é? E aí eu aproveito para dizer que a marca do futebol em Lagoa do Carro, nós temos mais de 20 times. Toda a zona rural tem um time. Na cidade tem vários times. E Josafá, ele é a grande testemunha disso, porque em 2010 era você que estava lá com a colher de pedreiro no campo de futebol, porque o desejo de Lagoa do Carro, dos deportistas, era ter um campo de futebol. E Josa sabe dessa história, da luta da gente para fazer um campo de futebol em Lagoa do Carro. E lhe digo uma coisa, quando a gente pede para dar uma paradinha, para melhorar o gramado, a turma fica pedindo mais. A gente tem, inclusive, a necessidade de ampliar praças de esportes em Lagoa do Carro. Não é? É tanto que a gente tem hoje aquela quadra do Mutirão que foi recuperada, a quadra do Ailton Barbosa, a gente tem campo em Vassouras, a gente tem campo em Ventenas, tá certo? Tem campo em Pouso Alegre, tem campo na Barragem. Fizemos uma quadra poliesportiva com o apoio da deputada Simone Santana na Barragem, e a tendência é, de fato, aumentar os espaços, porque esporte é vida, esporte é cultura, esporte é saúde, e diante de tantas mazelas sociais que a gente vive hoje, a gente sabe que investir no esporte é também resgatar vidas. Então, campeonato vai ter, podem ficar tranquilos, porque nós já está no nosso planejamento. Esse campo da Barragem, inclusive, eu lembro-me que eu ia para Lagoa do Carro criança, minha avó morou um tempo lá na comunidade da Barragem, e eu tive lá recentemente na vinda do ministro André de Paula, e aproveitei para entrar na área do campo, porque minha avó morava quase ali de frente a Jorge, ex-vereador lá de Lagoa do Carro. E aí eu me surpreendi porque agora tem arquibancada, né? É verdade. No campo lá da Barragem. Era só o campo mesmo. Isso. Hoje é uma área com arquibancadas, o campo lá na zona rural. A área está isolada, não é? A gente também deu uma melhor qualidade lá nos vestiários, todos, não é? Todos bem trabalhado, bem higienizado, tá certo? E depois fizemos a quadra, e a nossa próxima meta para lá é iluminar o campo.
Ô, prefeita, qual é a meta? A senhora está aí no seu mandato, né, nessa sequência de mandatos, foi reeleita, esse é um desafio que a prefeita Judite Verdade. já tinha tentado uma vez e não tinha conseguido, e agora conseguiu, e conseguiu bem, e está bem na gestão. Como é que a senhora pretende deixar a sua gestão, Lagoa do Carro, para o futuro gestor? Obviamente que a senhora está trabalhando para deixar melhor do que encontrou. Deixar melhor do que encontrei e não deixar que aconteça a descontinuidade. O grande problema desse país... Ou seja, a oposição não pode ganhar. Não deve. Não é que não pode, que poder todo mundo pode. Quem está no jogo é para ganhar ou para perder. Agora, na minha concepção de leitura política, não deve ganhar. Por que não deve ganhar? Porque a gente está melhor do que eles fizeram. A gente está fazendo melhor do que o que eles fizeram. A cidade está melhor do que quando estava na mão deles. Não é assim? E aí, quem está melhorando vai querer regredir? Quem está melhorando vai querer voltar para alguns pontos que foram cruciais na vida da população? Ora, se eu fosse enumerar aqui, hoje a gente sofre por água. O atendimento da Compesa é ruim. Mas antes a gente nem tinha. Era a água do rio Tracunhém, uma água intratável. Então, quem levou água para a Lagoa do Carro foi o governo de Judite Botafogo. No primeiro mandato, com a construção da adutora lá no governo de Eduardo Campos. Se a cidade hoje tem um centro urbano muito mais organizado, todo asfaltado, se a gente conseguir dar uma melhorada no centro da cidade com uma praça de alimentação e retirada de barracas, se a gente conseguiu asfaltar o percurso da procissão, que era um sonho de todos os fiéis devotos da padroeira de Lagoa do Carro. Ontem nós já estávamos tratando com o arquiteto na rua a construção, não é nem reforma, é a construção da Praça Nossa Senhora da Soledade, porque é uma catedral da forma que está lá agora, imponente, uma Câmara de Vereadores bonita, reformada na gestão do presidente Sérgio e seus companheiros, uma escola Gonçalves Guerra, que vai ser uma escola modelo, nós estamos com um projeto já em licitação, não vai ficar aquela praça feia ali no meio. Na minha ida a Brasília, um dos recursos que eu pleiteei está garantido, é para fazer ali uma linda praça. Ainda temos na entrada da cidade, não é, algumas barracas que vão receber quiosques novos, que também já consegui recurso. Um mercado público de 1900 antigamente, não é, numa situação precaríssima. Os nossos amigos vereadores sabem o quanto me cobraram disso. A gente está reformando o mercado, uma obra de mais de R$500 milhões. A gente está reformando o mercado e vai ficar um mercado classe A, digno de se comprar carne, verdura, frutas e ainda lanchar e ainda ter espaço para conveniência. Então, se a gente está colocando tudo isso e a gente tem a meta de fechar 100% das escolas reformadas e a gente tem a meta de ampliar a pavimentação, estamos com um programa em Lagoa do Carro, junto com o Tribunal de Justiça, que poucas cidades já implantaram. Programa de regularização fundiária. O maior desafio de você legitimar o imóvel ou terreno de loteamentos clandestinos ou de loteamentos que foram doados em épocas atrás e que não foram legalizados. Então fizemos a experiência piloto, entregamos 180 títulos, escrituras e a partir de junho a meta é entregar mais 600 escrituras lá do loteamento Antônio Martins e ir para outro loteamento. Então, consequentemente, Fernando Lobo, a invasão. Então, o que a gente quer dizer com isso? Se nós avançamos tudo isso e temos projetos para avançar muito mais, como a Quadra Society, que a gente conseguiu agora em Brasília, recurso para fazer também. Então, se a gente conseguiu avançar tudo isso, é ser pouco inteligente ou não amar a cidade, ou não amar a si próprio, porque a cidade não é do político, a cidade é do povo, de querer regredir, querer voltar atrás. Tem um dito, o Maílson falou aí de atletas, de desportistas, diz que um time que está ganhando, que faz? Não se mexe. Não se mexe. Como na política nada permanente, a gente cria continuidade. Muito bem. E para dar continuidade, para seguir, o povo do Lagoa do Carro vai ter que ir com quem? O Judite Botafogo. Mas a Judite Botafogo vai apresentar o nome? Com certeza. Judite Botafogo vai apresentar o nome, nem vai empurrar o nome de goela abaixo. Nem vai obrigar. Na política, e eu vou dizer uma coisa aqui para todo mundo que gosta da política. Política é uma semeadura. Quem quiser colher lá na frente tem que plantar bem mais atrás. Tem um dito religioso que diz que quem não ora antes das coisas acontecer
depois vai ter que orar dobrado lá na frente para reverter, e muitas vezes a oração nem é ouvida. Então, na política não é diferente. Se a política é a lei da semeadura, plante hoje. Eu tenho, debaixo da misericórdia de Deus, debaixo das mãos amigas de todos esses que me cercam e milhares de outros que estão em casa nos ouvindo, debaixo do apoio, da parceria de mãos dadas com um time de vereadores que querem o melhor para a nossa cidade. Eu tenho o compromisso de apresentar alguém que dê continuidade ao que eu estou fazendo junto com meus amigos, secretários, lideranças, assessores e etc. Então, tenho o compromisso de dizer, olha, estou entregando nessas condições, faça mais do que eu fiz, trabalhe mais do que eu trabalhei, porque cada dia os problemas crescem, surgem e os desafios são constantes. Então, essa é a nossa meta. E aí, por que eu digo? Quem quer que essa coisa continue, vá com o Judito. Porque até hoje eu tenho a alegria de dizer que vou saindo de Lagoa do Carro da gestão, não da cidade, que ali é meu lugar, eu vou permanecer lá. Eu tive outros prefeitos que foram meus prefeitos de oposição, e era meu prefeito, e eu respeitei, e eu nunca fui para lá atropelar a gestão. Eu nunca vim aqui, mas Francisco, no teu programa, maltratar prefeito A, prefeito B. Nunca vi. Não é do seu perfil, né? Não é do meu perfil. Eu tive a felicidade de dizer assim, perdemos a eleição, esses vereadores que estavam comigo em 2012, nós perdemos a eleição, mantivemos os 4 anos, vereador Vão, Marquinho, Lau, mantivemos os 4 anos na oposição, com a maioria na bancada, e 2 biênios fizemos a presidência. Então isso tem nome. É lealdade, é sinceridade, é amizade, é bom relacionamento. Isso a gente não pode perder. Então, eu vejo a política dessa forma. Então, tem gente que quer colher o fruto sem ter semeado. A gente semeia e metade da semente ainda fica pelo caminho. Imagina quem não semeou nada. Tem que ter cuidado que é verdade a praga, né? Pois é. Mas aí, para combater a praga, tem um antídoto, né? Que a gente sabe como fazer. Exatamente. Prefeita Judite Botafogo, a senhora já tem um nome para lhe suceder, para marcar território e daí então ser não o candidato de Judite, mas o candidato que vai acompanhar o projeto que Judite defende, de todo um grupo, de uma cidade, de dar continuidade, que como a senhora colocou na sua fala, em time que se ganha não se mexe. Então, e já existe já um nome, uma pessoa que a senhora pode dizer publicamente, dizer, ó, quem vai seguir o meu projeto é fulano de tal ou fulano de tal. Beleza. Nome não se tem, nome se lança. E hoje eu estou aqui para dizer que eu e meus amigos estamos lançando, não é o meu nome. Eu não lanço um candidato meu, até porque eu só tenho um voto e não elejo. Ninguém se elege com voto. A gente está lançando um nome que a gente entende que do ponto de vista da confiança, do relacionamento, de conhecer bem a cidade, conhecer, na verdade, as dificuldades da cidade, ter vivido na cidade, ser hoje um profissional que investe na cidade, no ramo da construção, que tem hoje um grande grupo de trabalho na sua pequena empresa, todos de Lagoa do Carro, levando a mão de obra qualificada, inclusive tendo cuidado de ter a responsabilidade de a cada construção mandar seu funcionário lá, legalizar o processo, pagar seus impostos, porque a gente precisa entender que quem pensa em administrar tem que saber do que é que a administração vive. A administração pública vive de fundo de participação da sociedade pagando seus tributos. E eu quero dizer para vocês, ninguém até hoje nem amanhã vai ser candidato, todo mundo é um pretenso candidato, todo mundo é um pré-candidato. Agora eu estou lançando, junto com o meu time, o nome do meu sobrinho, Josafá Botafogo Filho, que eu conheço, que a gente tem uma luta de campanha junta, subindo a ladeira para cá, descendo a ladeira para lá, e aí a gente está lançando o nome dele. Quem vai dar a apreciação é a opinião popular, que é que elege, é o povo. Mais uma coisa eu quero dizer, o povo não vai eleger ninguém se o time não disser quem na verdade é o seu nome. E eu estou dizendo que estamos colocando a apreciação do povo, colocando à disposição da sociedade, das lideranças políticas, o nome de Josafá,
conhecido muito como Botafogo Filho, não é? Para dar essa continuidade ao trabalho que a gente vai fazer. Então, alguns pontos eu coloco. Vai acontecer primeiro se tiver nos planos de Deus, porque no da gente já está, não é? Mas se tiver nos planos de Deus, vai ter aprovação. Segunda colocação, ser uma pessoa que se relacione bem com o grupo. Isso a gente já tem. Que, na verdade, corresponda à confiança. Isso a gente já tem. Por que eu estou aqui com os nossos vereadores? Eu estou com eles aqui porque eu não me atreveria a lançar a ideia de um nome sem ouvir cada um deles. Porque eles são, na verdade, os pontas de lança que vão para a gente juntar todo o time. Álvaro é nosso suplente do meu partido. Nosso suplente Kleber não pôde vir, mas ficou de tentar chegar a tempo. Carlinho da Ceasa tinha... Então, dos vereadores, dos primeiro, segundo, terceiro suplentes que a gente tem nos nossos partidos, que fizemos as todos foram ouvidos. Todos foram ouvidos. Não tem ninguém aqui que diga, Judito me convidou e eu não sei nem para que era. Quando eu disse que vinha para cá, e eu disse, se você comunga do meu pensamento, venha comigo. Na verdade, não é uma candidatura imposta. Essa de forma nenhuma. É conversada. É e debatida. se empurrar de goela abaixo, o povo vomita. Não tem como, né? Não tem como fazer. Agora, com a presença do Eduardo Cerquinho, que é uma figura que a gente sabe que lá no passado pleiteava também ter o aval do Grupo Botafogo e ser o candidato Lagoa do Carro. Isso implica dizer que aqui a gente já tem uma chapa formada? Deixa eu te dizer uma coisa que depois o Eduardo pode complementar. Todas as vezes que eu vim a esse programa, todas as vezes que eu dei entrevista, fosse pelas redes sociais ou em outros programas de outras pessoas, outros líderes de comunicação, eu sempre disse que Eduardo só não seria um candidato referendado por mim se ele não quisesse. Isso eu cheguei a dizer aqui no teu programa várias vezes. Eduardo vestiu a camisa em 2016 com a gente, esteve com a gente de 17 a 20, esteve com a gente no palanque da gente 20. No primeiro momento, o Eduardo era cotado para ser o nosso vice. Depois, por ouvir o grupo, que eu vou dizer aqui é muito importante. É uma lição, não é de vida, não. É de política também. Para manter a unidade do grupo, Eduardo não foi candidato a vice. Ouvimos os nossos vereadores e entendemos que naquele momento o melhor nome era Cristiano Chagas. Está aqui o marido dela, meu amigo Ladmilson. E ele recuou. E ele abriu mão. No segundo momento, Eduardo estava também direcionado, não a pedido dele, a escolha nossa de formar a chapa comigo. Na hora que o grupo retomou a unidade e passou o óleo em alguns arranhões, ele mais uma vez abriu mão e disse, em nome do grupo, eu estou junto, e não foi candidato a nada, não impôs nada, não é? Viveu com a gente esse momento da política, suou a camisa com a gente, foi para a rua com a gente, sofreu os bons e os ruins momentos e se manteve e se mantém até hoje. Então, Eduardo era um pretenso nome, era um nome que tinha, na verdade, a aceitação desse time e chegou mais uma vez um momento que ninguém convidou ele para não ser. Eu queria que ele mesmo pudesse dizer isso. Ninguém chegou a dizer, Eduardo, retira teu nome da disputa porque a gente tem outro nome para dar. Quando muitas vezes alguém tentava jogar veneno, o que era que eu dizia para Eduardo? Me escute, porque deslealdade nunca foi minha marca. E para a gente decidir uma candidatura, a gente vai decidir junto. Não era assim, Eduardo? E chegamos ao ponto de decidir junto. E quando você diz, a chapa está feita, eu diria que não. Não é porque a gente não tem o nome aqui para fazer a chapa, não. A gente tem nomes aqui e tem nomes bons. O problema é que quem faz política precisa entender que política é construção. Então, a gente não pode chegar hoje aqui com quase 2 anos de antecedência e dizer minha chapa é Maria e Bernardo. Não. E possíveis conciliações que se consiga fazer para manter a unidade no grupo. E o entendimento que pode ser criado na rua, ouvindo as pessoas que digam assim, eu acho que o nome de fulano está melhor, eu acho que fulano tem um nome mais leve, eu acho que esse é mais habilidoso. Não se pode perder a perspectiva de articulação. De articulação e de construção de uma chapa sólida, ouvindo as pessoas.
Por isso que a gente não está hoje trazendo uma chapa para apresentar. A gente está trazendo um nome, que é o de Josafá, e tornando isso público. E Galo Cego? Galo Cego não está com a gente hoje, porque está no Rio Grande do Sul. Mas me autorizou a dizer que diante das pesquisas, das buscas de informações, inclusive popular, ele percebeu que a melhor maneira era a gente continuar junto. E André Ribeiro? André Ribeiro é meu amigo, meu presidente, um candidato que se lançou com todo o direito que tem, como qualquer um aqui tem, que a gente tem mantido um diálogo muito firme, dizendo para ele, sabe que nós estamos aqui, conversei com ele antes de vir, ele tem a intenção, tem a pretensão, tem um sonho e a gente não pode tirar o sonho de ninguém. Agora, a minha luta daqui para frente, respeitando a pretensa candidatura de André, é não perder André, é ter André no grupo, é construir caminho para que a gente continue firme. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que a posição que a gente tem hoje, ela pode não ser a mesma amanhã. Por quê? Porque as pessoas vão vendo como os fatos acontecem, quais são as reações que isso provoca, como é que a população percebe tudo isso. Então, eu diria, mandar inclusive um abraço para André Ribeiro, tive com ele antes de vir para cá, e dizer que ele tem o projeto dele, está lançando o projeto dele na rua, mas eu disse há poucos minutos atrás que primeiro Deus, segundo grupo e terceiro povo. Por que eu digo segundo grupo, Maílson? Porque quando você tem um nome que lá na frente as pessoas podem nem enxergar a dimensão, mas você tem um time que vai empurrando o jogo com a torcida aguerrida, a tendência é o nome deslanchar e deslanchar bem. Então você não pode pensar em dizer, vou lançar meu nome na rua e está resolvido. A rua decide. A rua decide o que os soldados da comissão de frente fizerem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque eu quero começar com um candidato, pré-candidato já lançado, né? Josafá Botafogo Filho, que alguns falam na rua em troca. Olha, Josafá vai descer a ladeira e Júnior vai subir. Como se Júnior viesse fazer candidatura em Carpina. O que é que a senhora diz? Nunca passou pela minha cabeça, nem pela de Botafogo, nem pela de Júnior, fazer essa troca. Claro que Júnior gosta da política, claro que Júnior entrou na política sem querer e depois tomou gosto, mas Júnior hoje, ele tem dois grandes compromissos. Em 2012, Júnior estava prestes a defender o mestrado e perdeu na Universidade Federal do João Pessoa por conta da campanha. Começou do zero depois, tudo de novo, concluiu o mestrado dele, entrou no doutorado, está cursando o doutoramento hoje. É uma coisa que para ele é importantíssima. Um menino que completou 44 anos agora, já era para ter concluído esse doutorado. Hoje Júnior tem um doutorado em caminho. Júnior tem um compromisso enorme com uma igreja grande aqui em Carpina, aqui no bairro Santo Antônio, como vocês sabem, a Rua da Rodoviária, uma igreja belíssima que inclusive foi construída por Botafogo, foi o pedreiro dali. Então, hoje, esse não é o nosso projeto, essa não é a nossa intenção, e se Júnior pudesse ser candidato a qualquer coisa aqui, não seria uma moeda de troca. Seria uma coisa de consenso com a população, com as lideranças de Carpina. É tanto, Maílson, é tanto, Francisco, que a candidatura de Josafá não é uma imposição do Botafogo, não. Porque se fosse simplesmente, ele nem faria isso, um homem politicamente maduro como ele é, e se fosse, eu não aceitava. Eu só estou com Josafá aqui porque esse rol de autoridades políticas aqui sinalizaram que a gente podia dizer isso. Nada contra os outros sobrinhos, mas é o sobrinho que a senhora tem mais achego, parece, né? Aparentemente. Olha, veja só, eu acho que não é simplesmente mais achego, porque eu sou bem chegada a todos os meus sobrinhos. Estou dizendo mais. Eu acho que é o que politicamente comunga com mais precisão. É o pensamento mais parecido com o seu. Comunga com mais precisão. Porque Josafá sempre foi de dar opiniões, sempre de ouvir opiniões, está aqui, não está na minha casa todo dia, mas em muitas decisões dele, às vezes meia-noite ele diz, ô tia, isso aqui, então isso é uma prova de confiança, de reciprocidade e tudo certo, e tudo mais. Então, a minha relação com Josafá
é uma relação independente da posição política do meu irmão. Botafogo é um filho a mais que eu sempre tive na minha convivência familiar. Meus sobrinhos têm 1 tonelada, né? Tem menos 60. E ajudou muito nas campanhas? Sempre me ajudou na campanha, inclusive na campanha que eu perdi. Perdeu com a senhora? Perdeu comigo. E não foi senhor de dizer assim, não, a gente não vai botar esse tijolinho aqui ou fazer um esforço a mais aqui porque tem uma campanha de risco. Então ele sempre comungou comigo que quem está à frente da liderança, arriscando ganhar ou perder, não abandona o time. Na matéria lealdade está aprovado. Na matéria de lealdade está aprovado, de honestidade também, de amizade com o grande público também, de um bom relacionamento também. E eu digo sempre, seja ele ou seja qualquer um outro, quando eu for passar o bastão, eu vou dizer, está aqui a chave e está aqui o time. Cuide da cidade e não abandone o time. Falar hipoteticamente, se Josafá vinha a ser, que ele é um candidato forte, com o seu apoio, com o apoio do pai, com esse time todo que tem aí, ele vai para a luta, é um candidato forte, venhamos e convenhamos. Se ele viesse a lhe convidar a ajudar ele na gestão, a senhora toparia? Eu ajudo na cidade, a gestão será dele. Ajuda na cidade em que sentido? O meu ajuda, eu não vou sair. Como é que seria a sua ajuda, carro. para entender melhor? Eu preciso orientar, se ele precisar politicamente. Eu preciso dar opiniões ou apontar algo que por acaso ele não esteja enxergando. Eu sei que eu vou ter mais tempo do que ele de ouvir queixa na rua, porque ele é um empresário, vai se dividir, trabalhar a prefeitura, mas também ter seu negócio que ele não vai abandonar, que a gestão, ela é transitória, não é? Mas E a senhora toparia ser secretária do governo dele? Não, eu acho que eu não devo ser secretário do governo de ninguém, inclusive tinha dito a você, não era, Eduardo? Eduardo tinha me dito isso. Não, o problema aqui não é ser secretário. A gente, para ajudar, não precisa ter cargo. Não precisa. Então, se Josafá chega lá, na vontade de Deus, na vontade do povo, ele vai contar comigo na cidade todo dia. A minha casa será meu escritório político, porque eu vou ter mais tempo para fazer isso. Agora, terá uma orientadora, se preciso for, terá uma mão amiga, terá uma olheira na cidade, terá alguém para chegar mais perto. Agora, uma coisa eu sei, eu vou estar por perto dele para dizer, ei, neguinho, não esqueça desse soldado aqui, que lutou por você. Olha ali, tem um abandonado ali na esquina, vá buscar, acolha. Porque tem muita gente que quando senta na cadeira e pega a caneta, esquece de quem ajudou ele a chegar lá. Então, eu acho que é uma coisa muito filosófica. Um abraço aqui para meu amigo Ratinho, que está chegando. Uma coisa muito filosófica, mas muito real, é quem for beber a água, não esqueça de quem cavou o pulso. Muito bem, estamos conversando com a prefeita da Lagoa do Carro, Judite Botafogo, que acabou de apresentar Maílson para todo o povo de Lagoa do Carro, para a região toda, lançando já, colocando à disposição do povo o nome do pré-candidato que terá o apoio dela na eleição, agora é oficial. E acabou de confirmar que quem está aqui está no projeto. Quem não está, é porque ainda não está, né? Mas poderá entrar. Tem espaço, tem espaço. Poderá entrar. A Eduardo está dizendo que a porta está. Daqui a pouco começa com o Eduardo Cerquinho também, eu dar uma boa tarde a ele. Mas, Josafá, nesse microfone aí, Botafogo Filho, como é que você recebe agora de forma... Eu digo, vocês já tinham começado, o grupo já tinha começado, como a prefeita Judite acabou de falar, vocês já tinham conhecimento, mas o grande público, né, a massa que escuta a Carpina FM, em Lagoa do Carro toda, que a gente, graças a Deus, tem uma audiência muito grande em Lagoa do Carro, na região toda, passa a tomar conhecimento agora o grande público, né, a mídia, isso vai reverberar nos blogs e tudo mais aqui pra frente agora, seu nome como pré-candidato da Prefeitura de Lagoa do Carro. Tamanha a sua responsabilidade. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Francisco. Boa tarde. Em nome da prefeita aqui, todos meus amigos aqui, vereadores, Eduardo Sequinho, os amigos aqui também que acompanham, que o grupo é grande, viu, Francisco? A responsabilidade é grande. Quanto maior o grupo, maior a responsabilidade. Exatamente. E eu já sou acostumado, graças a Deus, a gente vai encarar isso aí, mas como meu filho da terra, conheço todo mundo Lagoa do Carro, família tradicional, por nome eu conheço, eu tenho o prazer de dizer isso, né? Quando meu pai foi prefeito lá em Lagoa do Carro, 2 mandatos, eu trabalhava de pedreiro ainda, todos de Lagoa do Carro sabem disso. Foi em 96 ou foi em 98 o primeiro? Foi mais ou menos 97, por aí que assumiu. Ele ganhou em 96. E os 2 mandatos de Botafogo lá, eu trabalhei lá em posto de saúde, de pedreiro, em
no próprio hospital Unidade Mista, que foi Botafogo que criou a Unidade Mista. Então, Francisco, botei muita cerâmica em casa de amigos em Lagoa do Carro, muita mesmo. E é tão tal que até deixei um discípulo lá, que o meu servente hoje lá é o pedreiro procurado lá de cerâmica, lá em Lagoa do Carro. Mas enfim, a responsabilidade é grande, mas o desejo de trabalhar, de dar continuidade, principalmente por tudo, pelo povo Lagoa do Carro e pelo grupo, que precisa disso, para todo mundo continuar o mesmo grupo, tudo unido. Se Deus quiser, essa é a nossa meta lá na frente. Ô, Josafá, a gente sabe que cada eleição é uma história, mas o fato de você tentar, que você vai tentar suceder a sua tia, que está bem avaliada, a prefeita Judite, né? Os números dizem isso. Isso você observa como um facilitador ou não é bem assim? Tem que lutar, tem que ir para a rua. Vai ter um cabo eleitoral forte também. Botafogo é muito querido, Lagoa do Carro, seu pai, prefeito, ex-prefeito de Lagoa do Carro por 2 vezes. Isso facilita a sua caminhada? Facilita entre aspas, né? A gente não vai parar de lutar, né? E é botar Deus na frente e seguir do povo, o grupo, e vamos para frente. Mas facilita sim em nome, porque a prefeita realmente vem trabalhando demais. É um compromisso grande que eu vou ter de suceder, porque está sendo a melhor gestão dela das 3 de lá de Lagoa do Carro. Então, um compromisso grande. Meu pai também foi um grande prefeito em Lagoa do Carro, né? Todo mundo hoje fala isso até hoje. Então, o compromisso é grande. E principalmente com um grupo desse aqui, né? Vereadores amigos que eu conheço, joguei bolas com alguns aqui. Inclusive Bosco Van, bateu pelada comigo aí. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Marquinhos nunca jogou não, bola comigo não. Ladimir jogou. Matador, goleador. Então, o compromisso é grande, mas eu acredito que está tudo entre os amigos. E só mudando de assunto aqui, a pergunta que você fez à prefeita antes, ela toparia na gestão, ela só não vai ficar se quiser, mas eu vou ficar perturbando o juiz dela, porque ela tem que ser a minha segunda pessoa lá. De todo jeito, tem que administrar comigo, porque ela conhece mais que está lá. Eu sou filho de Lagoa do Carro, Francisco, criado ali no Engenho Canadá, em Lagoa do Carro, quando era Carpina ainda, Lagoa do Carro, né? Era uma cidade só. Por isso que eu digo que eu sou filho das duas, né? Nascido em Lagoa do Carro, mas era Carpina, então as duas. Então, a prefeita Judite vem convivendo mais nesses últimos anos. Quando o pai veio para Carpina, no tempo que o pai era prefeito de Lagoa do Carro, estava todo dia por lá, jogando bola. De lá para cá, a Judite ficou a prefeita e eu vim acompanhar meu pai, né? Para ajudar ele, feito ajuda até hoje. Tanto aqui em Carpina, como ajudo no que posso a prefeita de Lagoa do Carro, que é minha tia do coração, que eu amo. E tudo que eu puder fazer, eu faço. Ô, Josafá, e quais são os seus projetos aí para Lagoa do Carro, caso o caso venha a ser prefeito? Que a gente sabe que a cidade tem suas necessidades, né? Tem seus potenciais, precisam ser os potenciais alimentados, suas necessidades resolvidas. O que é que você tem em mente para Lagoa do Carro? Rapaz, Francisco, eu sei que o Judite já está fazendo quase tudo, né? Mas a gente tem que ir. Junto com ela, a gente vai fazer nosso plano de governo, né? Lá na frente. O que é que precisa, escutar a população para saber o que precisa, né? Mas diante de tantas obras, continuar as obras, pavimentação, né? Mais saúde e educação, sempre que puder, nunca é pouco, né, TG? Quanto mais a gente faz, ainda falta. E no esporte também, né, Francisco? Porque eu lutei para fazer aquele campo. Primeiro a gente lutou para Murar, com o Botafogo prefeito. Depois com a prefeita, foi ela lá que metemos as mãos mesmo. Para a gente iluminar o campo, para a gente botar um gramado de qualidade no campo, que até hoje tem lá. Fazer arquibancada, vestiário. Então só pegando também carona na pergunta de Maílson aí, Maílson, eu vou ajudar nela o que for possível. A gente vai fazer o campeonato, se Deus quiser, esse ano em Lagoa do Carro. O 1º de maio e o campeonato. Segundo semestre. É, sim. O 1º de maio é agora, né? Agora, E depois do São João, o campeonato do segundo semestre, o campeonato. Depois do São João, a gente já está fazendo reunião para fazer organizar o campeonato. Aí, você vai e segue com todo o grupo, né? Os vereadores, suplentes, deputado estadual, federal, que a prefeita também apoia em Lagoa do Carro. Esse time todo ele vai completo? Todos. Não tem nada a ver, não. Carpina, Lagoa do Carro. Carpina, Lagoa do Carro. Porque eu pergunto, porque... Eu vou com a prefeita Judite, para onde ela disser, eu estou indo lá em Lagoa do Carro. Porque, assim, por que eu fiz essa pergunta? Porque aqui tem o seu pai, que também é prefeito. Carpina é outra aí coisa. Tem o estadual, e já foi diferente, né, Francisco? Já foi diferente. Se eu descer a Lagoa do Carro, eu pedia voto para o candidato da minha tia. Aqui em Carpina, para o meu pai, claro. Muito bem. E aí, Maílson, alguma pergunta para o pré-candidato à prefeitura de Lagoa do Carro, Josafá, lá, como é que a gente vai lhe tratar? Josafá ou Botafogo? Botafogo Filho. Mas escolha um aí pra gente. Lá ele é muito mais importante tratado como Josafá. A gente falando de grupo aqui, que todos são Josafá, Botafogo. Todos são amigos nossos.
Mas um povo também que me acompanha desde as antigas de Lagoa do Carro, desde o primeiro Marabá, Lola. são os gari lá de Lagoa do Carro também. Os Mandar gari. um abraço aqui. Os gari, assim, não menosprezando, né? Que são meus amigos mesmo, particulares. Então, o povo da pobreza mesmo é que são meu amigo mesmo, junto com todo mundo de Lagoa do Carro. Lola, Josafá, Botafogo O Filho. que for vai dar na cabeça. Josafá, Botafogo. Josafá, você é um cara que publicamente você chegou em algum momento a dizer que não queria participar mais de eleição, mas quem bem conhece os bastidores da política sabe que você, de 2014, que eu acho que foi ali meado 14 para 15, que você anunciou que não iria mais, estava saindo da política. Quem acompanha a política sabe que você não deixou de participar de nenhuma campanha. E diga-se de passagem, não pela sua presença aqui, mas muitos olhinhos quem passa em algumas situações em Carpina aqui é fruto de uma articulação de participação sua aqui dentro da maneira de tratar a política em Carpina. Então, alguns costumam dizer que você é um trator na campanha aqui. Mas você volta agora para a cena como candidato, né? Como alguém que tem a intenção de disputar. Hoje ninguém é candidato, é pré-candidato. Então, o que é que te fez, nesse momento, é a diferença de um legislativo para o executivo? É a maturidade mesmo do tempo que fez você refletir melhor? Porque, na verdade, como diz a música, né? É melhor você ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Então, o que é que aconteceu para voltar para a cena política dentro de candidatura? Porque de participação de campanha, você não deixou de participar. Exatamente, Francisco. Francisco não, mas... Até tudo em naquele casa. momento ali, eu pensei em sair da política, né? Quando fui deputado, inclusive já depois de 2 anos, porque eu tinha uma pretensão também que tinha meu pai também, né? Meu pai, se ele não viesse depois de mim, só era eu, era ele, foi ele, né? Graças a Deus, depois de... Ele ficou primeiro suplente e depois de 2, 3 meses, não me lembro, ele assumiu como deputado, Botafogo. E eu nunca deixei a política, feito você sabe disso. Sempre estava ou na frente ou por trás, sempre tentando ajudar a minha tia lá em Lagoa do Carro, o prefeito Manuel Botafogo. E é aquilo que você disse, né? Tá no sangue. Hoje você diz que não quer, mas amanhã o que vale é você andar na linha. Não sair devendo ninguém, não sair com corrupção, né? Claro. Para ter um nome limpo, no dia que quiser voltar, né, Francisco? Exatamente. Isso é igual até um profissional, né? A gente às vezes está num trabalho e muda de trabalho, volta para aquele trabalho. Mas assim, eu estou voltando para Lagoa do Carro porque a prefeita primeiramente escolheu e o grupo, né? E o povo também de Lagoa do Carro, que eu tenho amigos de verdade mesmo em Lagoa do Carro. Aqui você é tipo Lombardi, né? Você não aparece, mas a gente sabe que é você que está ali atuando. Lá em Lagoa do Carro vai ser diferente, né? Você vai atuar e vai aparecer. Não vai ter essa comunicação nos bastidores, não. Vai ter que subir ladeira, descer ladeira. Lagoa do Carro é uma cidade que tem uma zona rural muito extensa, né? Tem muita coisa para você percorrer, mas como você já conhece a cidade, não vai ser um estranho no ninho, né? Conheço, Francisco. Já joguei em Ventena, torneio, já joguei na Barragem, já joguei muito em São Francisco. Aliás, o campo foi criado lá na época da gente, lá. Foi criado lá em São Francisco. Joguei ali no campo ali de Campo Grande, que tinha, não sei nem se existe mais, depois de Galego ali para dentro. Tinha um campozinho lá. Eu joguei no Palmeiras da Barragem muitos anos. E futsal eu jogava no Goiás, do meu amigo Igor lá em Lagoa do Carro. Muitos campeonatos. Joguei muitos anos, Francisco, na Lagoa do Carro. Então eu tenho amigos mesmo, particular mesmo. E aí, Eduardo Serquinho? Deixa eu agora falar com o Eduardo Serquinho, porque o tempo está correndo aqui. Josafá candidato. Pode ficar com ele na mão aí, fica mais tranquilo. Josafá candidato. Pronto para votar com ele? Boa tarde. Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Francisco Júnior. Francisco, aqui na política, assim, eu não tenho uma experiência política, mas o que eu me identifiquei com a política de Lagoa do Carro foi a lealdade de Judite Botafogo. Essa mulher tem uma lealdade e tem um coração gigante. Sempre tive e sempre dei provas ao grupo de que não estava perto do grupo para fazer projetos pessoais, em si para compor o que é melhor para a Lagoa do Carro. E na realidade existia realmente um compromisso político entre eu e a prefeita de Botafogo a respeito das eleições que estão se aproximando. Mas a gente também encarou aí um projeto grande lá em Passira, um aterro sanitário, CTR Capibaribe, e onde eu cheguei para a dona Judite e disse: minha prefeita,
existe aquele compromisso nosso e eu não posso mais levar isso à frente. E como a senhora tem uma palavra e a palavra da senhora sempre cumpre, a gente tem que chegar e eu tenho que recuar por conta desse compromisso que eu tenho com o aterro sanitário, que é um negócio lá gigante. E eu tenho que me dedicar a isso. E eu cheguei junto à dona Judite e expus isso a ela, e ela disse, vamos construir um nome, junto com o grupo, junto com todos os vereadores. E a gente, num contexto geral, não foi fácil, porque tinha que ser um nome para suceder a prefeita Judite Botafogo, tem que ser uma pessoa de qualificação. E quando a gente juntou todos e teve vários debates e surgiu o nome de Josafá, eu disse, não poderia ter um nome melhor, porque um empresário bem sucedido, filho de um prefeito bem avaliado, sobrinho de uma prefeita que essa mulher, eu digo, é um trator de esteira para trabalhar. Não tem como esse cidadão não fazer um bom trabalho na Água do Carro. Não tem como esse Josafá, ele esqueceu o grupo político. Porque o coração dessa mulher, ela vai ficar ao lado dele. E eu, Josafá, eu sempre vou ser um soldado seu, como fui de Judite Botafogo. Tamo junto. O grupo de Dona Judite, e assim, eu sempre estava nos bastidores, mas sempre fui um aliado. Nunca deixei a bandeira, sempre fui balançar a bandeira no comício, puxar para frente, para trás, e estou satisfeito com o que fiz, porque eu vejo a cidade prosperar com o trabalho dessa mulher. Eu só tenho que tirar o chapéu para ela. Então, para quem tem alguma dúvida em relação ao seu comportamento, nessa possibilidade que agora já é real, de pré-lançamento da candidatura de Josafá, com a sua fala agora, matou a pau, né? Você está com o grupo, está irmanado. Não abro, não. E eu vou dizer uma coisa a você. Pode comprar o paletó, Josafá. Pode comprar o paletó, porque o time aqui é guerreiro. Pode comprar o paletó, porque o time é guerreiro. E outra coisa, eu sou pé quente. Eu sou pé quente. Quando eu entro na política da Lagoa do Carro, até hoje eu não perdi uma. Então pode comprar o paletó, que você é o prefeito da Lagoa do Carro futuro. Deus te ouve. Eita, então tá aí o Eduardo certinho. Pra quem tinha dúvida que tem um rei dentro do grupo, um racha, que o Eduardo estava chateado, viu a entrevista e dá uma declaração dessa, prefeita, a senhora fica feliz com isso, né? Fico muito feliz, inclusive, Francisco, quando você perguntou pro Galo, eu disse que ele está no Rio Grande do Sul, e eu disse que chegamos ao entendimento que a divisão não leva a lugar nenhum. Ele não pôde vir, mas me autorizou a dizer que... O Galo não voa não, né? O Galo não voa e nem vai bicar ao contrário. Não, né? Não, de forma nenhuma. O Galo vai dar bicada em quem tiver contrário a gente. O Galo vai estar com a gente. Cadê minha amiga Maria Fogo? Eu tô vendo ela aqui. Maria Fogo não vê, mas a cria dela tá aí, Isabel. Isabel tá aí. Isabel Fogo tá Isabel aí. tá aí muito bem quicha na Lagoa do Carro, né? Graças a Deus. Mas aí Isabel tem uma história na educação, né? A mãe era no social, Isabel na educação, mas o Galo me autorizou a dizer, estamos juntos, e em Lagoa do Carro, o Galo também bota fogo, nem se preocupe. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer, de tudo que eu tenho feito, há quem diga que o meu olhar mais diferenciado é para a educação, e talvez isso seja intrinsecamente a questão da formação, da vivência, 40 anos em sala de aula. É a sua praia, né? É a minha praia. E eu não tenho nenhuma dúvida que para a nossa juventude, lá em Lagoa do Carro, que quer mais, precisa de mais, eu não tenho nenhuma dúvida que além dos outros olhares, esse neguinho aqui vai ter um olhar especial também para o esporte, porque também é a praia dele. Então, prefeito, vai juntar o útil ao agradável. A gente sabe que o tempo está correndo numa velocidade incrível. A gente quer agradecer a participação de vocês aqui no programa, né, por ter dado essa condição da gente levar para a região toda, em especial o povo de Lagoa do Carro, que proporcionalmente há quem diga que em Lagoa do Carro a gente consegue ter uma audiência maior, até mesmo do que em Carpina, porque Lagoa do Carro é... Todo mundo te escuta. Todo mundo de rádio ligado na cidade. A gente agradece ao povo de Lagoa do Carro. Sabemos do seu trabalho lá em Lagoa do Carro, tem sido uma gestão muito exitosa. Graças a e Deus. Parabéns aí pela sua gestão. Esperamos que continue assim e consiga ainda mais evoluir. Vai ser para melhor, em nome de Jesus. Quero agradecer ao meu amigo Kleber Lima, que chegou há pouco, eu tinha já citado o nome dele aqui, que é o primeiro suplente do grupo, não é do seu partido. Mandar um abraço para o nosso amigo Guinga, que é também suplente lá no partido do Marquinhos, mas ele não pôde vir por questão de saúde. E para o suplente de meu amigo Sérgio Vasconcelos, lá no PT, que é o meu amigo Ailton, que não veio porque está trabalhando.
é nosso chefe lá na agricultura com o Minho, e está trabalhando, por isso não pôde vir. E a todos os outras lideranças, líderes comunitários de todas as comunidades, a gente deixa aqui um abraço e a gente vai alimentando e solidificando a teoria de que juntos somos mais fortes. Que o Preto tem PICEP, fala para meu amigo Francisco aí, Judita é uma grande prefeita, não será diferente com meu amigo Josafá. Preto tem PICEP, prefeito de Carpina, torcendo aí para que o Josafá ganhe a eleição e faça um bom mandato lá em Lagoa do Carro. O vereador Elton Lopes e toda a sua equipe parabeniza a saiba escolha do grupo da amiga, prefeito Judite Botafogo, em nomear Josafá Botafogo como pré-candidato a prefeito da nossa amada Lagoa do Carro. Desejamos muito sucesso, diz aqui o Elton Lopes, vereador de Carpina também, parabenizando a escolha. Boa tarde, Francisco, um abraço aí para a prefeita Judite Botafogo e o futuro prefeito da Lagoa do Carro, Josafá Botafogo. Nosso amigo Heraldo Júnior acompanhando o programa, está lá com o Facebook acompanhando. Lagoa do Carro estará bem representada, diz Cláudia Eduardo da Clima Segue, com Josafá Botafogo aí, como um possível prefeito da cidade. Impossível porque ele é pré-candidato, vai disputar a eleição ainda, e daí então a gente que aqui agradece, que tem aqui ainda o nosso amigo Samuel Egino, que já passou por aqui, abraçando o Josafá, e também a prefeita Judite Botafogo. Mas pré-candidato Josafá Botafogo, microfone aberto aí para suas considerações finais. Agora já vou me reportar a sua pessoa como pré-candidato a prefeito Lagoa do Carro. Mas aí então, sucesso na sua jornada, o desafio é grande. E não existe eleição ganha nem eleição perdida. Às vezes o candidato sai na frente por um momento e tal, mas se ele não batalhar, se ele não for para cima, se ele for subestimar o adversário, quando ele começa a subestimar, ele já começa a perder. Exatamente. A derrota do candidato já se inicia quando ele começa a subestimar o adversário. Ah, tô eleito, tô ganho. Eu lembro de um político da região que no dia da eleição eu estava tomando café no restaurante aqui da cidade e ele chegou e me disse: rapaz, talvez eu não vá nem votar. Talvez eu não vá nem votar e a eleição tá ganha. Misericórdia. Talvez não vá nem votar que a eleição tá ganha. Tava lá, conversando, e o povo não votar. À tarde eu tava aqui, com toda a equipe apurando voto. Quando abriu as urnas ele perdeu. Então tava num momento bom, achava que não é assim, né? Não é bem assim. E você conhece, né? Eu não vou ensinar Pai Nosso a Vigário, ele essa praia aí você entende. Exatamente, Francisco. Primeiramente, Deus na frente e trabalhar. E o grupo é grande aqui e o trabalho da gente é sempre arrumar mais um, né? Esse negócio já ganhou não. A gente vai sair na rua, cada um conversando os outros amigos, de um amigo com um amigo, de um amigo com um amigo, e a gente vai chegando lá. Juntos seremos mais fortes, feito a prefeita Judite disse. Queria deixar um abraço para todo o povo do Lagoa do Carro, dizer que eu, como filho de lá, tenho uma responsabilidade grande, se for da vontade de Deus e do povo chegar lá. Mas vamos junto, que a gente quer fazer o melhor pro Lagoa do Carro, e eu conheço a cidade toda, Francisco. Com 3 padrinhos desses, né? Deus, Judite e Botafogo, fica mais fácil o caminho, né? O caminho vai ficando mais fácil. 3 padrinhos, o time, né? O time também, o grupo. Pode esquecer do time não. O grupo é grande. O time é primordial. Exatamente. E é por esse grupo também que, quando ela fez o convite, eu aceitei, viu, Francisco? Prefeita Judite, só para registrar quem está aqui, para a gente no final também rematar com o pessoal que está ali acompanhando, pode passar a relação para a gente dos que lhe acompanham. Eu gostaria de agradecer ao meu amigo o vereador Van, que na zona rural e urbana é um guerreiro, Marquinho, do sindicato, que tem garimpado na força da expressão, não é? Todo a zona rural ali, também na zona urbana. Agradecer ao meu amigo Ladimilson, também da Baixa Rural. Falar de esporte, Kleber Lima, também um pivô grande na mola propulsora do esporte. Isabel, na educação. Janeide, minha amiga Neide, está ali caladinha, mas lá na invasão tem toda uma vivência junto daquelas famílias. Márcia e Lau, na saúde, são 2 guerreiras, não é? Tem uma luta enorme. E não é só na saúde, é no social, mas o forte dessas 2 vereadoras é na saúde. Não é à toa que Lau está aí, 5º mandato, ela 4º mandato, não tem como provar o contrário. Está colecionando mandato. Está colecionando mandato. Irmão Bosco, que vem de base rural, é bombeiro, não é? É um homem do campo. Polivalente. É polivalente. Sérgio Vasconcelos, que todo mundo dizia que era o forasteiro, mas em Lagoa do Carro ele veio para ficar.
Não é? A gente Moleza não. agradece a Sérgio Vasconcelos, agradecer aos nossos suplentes que estão aqui, Alvinho, Zé do Tapete, os que estão em casa, não sei se eu esqueci de falar em nome de alguém, um abraço para a vice-prefeita Cristiane, dizer que tem muita gente na escuta, agradecer a todos vocês. Claro que a gente queria que cada vereador pudesse dar aqui uma palavra. Fica para outro momento. Mas aí você teria que dar 3 horas de programa pra gente. Então, um abraço grande ao povo de Lagoa do Carro, um abraço para as mulheres guerreiras que em Lagoa do Carro, na verdade, tem se destacado bastante. É a primeira vez, inclusive, que em Lagoa do Carro você conta com a presença na Câmara de 4 mulheres. Na bancada do batom. Vereadora Lau, Márcia, Janeide e Isabel, que hoje está na suplência e aí está trabalhando. Então, mandar um abraço grande para todo mundo, nossos professores, dizer inclusive que, como professor, estou garantindo o piso. O projeto já está na Câmara, não é, vereadores? O projeto já está na Câmara, com muito sacrifício, mas estou dando 14,95 de aumento. Não estou tirando uma vírgula, que eu sou professora, sei o quanto eles merecem. E um abraço para todo mundo e dizer, ninguém é forte sozinho. Quem faz a política não fecha a porta. As portas estão abertas. Junte-se a nós. Segue a líder.